Olá, estudantes. Continuando a nossa playlist de questões que caíram na SpaceX AMAN, temos essa questão aqui de 2021 que fala o seguinte: o desenho abaixo mostra um semicírculo associado a uma rampa em que um objeto pontiforme de massa m é lançado do ponto X, esse é o ponto X, que inicialmente descreve uma trajetória circular de raio R e centro O, e centro em O, tá certo? Ok, então ele faz esse movimento aqui. Se o módulo da força resultante quando o objeto passa em y é raiz de 5 mg, sendo a distância de y até a superfície horizontal igual ao valor do raio, ou seja, y é igual ao raio, então a altura máxima, essa altura máxima aqui, que ele atinge na rampa é. Então ele mandou considerar a aceleração da gravidade, que é g, tá? Sendo que não está aparecendo aqui no meu editor, não apareceu. E ele mandou desprezar as forças dissipativas. Pessoal, é o seguinte, esse aqui é o tipo de questão, esse tipo de questão é muito tradicional em concursos, tá? Só que geralmente é começando daqui, aí ele vem aqui, pergunta qual a altura máxima que ele sobe, enfim, mas aqui ele mandou fazer o contrário. Reparem que apesar de começar em x, o interesse da questão é quando chegar nesse ponto y aqui. Então eu basicamente vou considerar a partir desse ponto ele vai cair e eu quero saber essa altura aqui. Beleza, essa questão, teoricamente, ela se resolveria de maneira muito fácil, era só fazer conservação de energia. Então, se eu for fazer o princípio da conservação de energia, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, então a gente partiria desse princípio aqui, ó. Nesse exato momento ele está caindo, então ele tem velocidade e ele ainda tem uma altura. Então, teoricamente, era só fazer isso daqui, ó. Seria energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial igual a, no final de tudo, reparem que ele vai parar aqui, ele só vai ter altura. Então, no final, eu vou ter apenas energia potencial gravitacional final. Bom, então aqui está, teoricamente, a resolução dessa questão. O problema é que, para fazer energia cinética, eu preciso da velocidade. Essa velocidade não foi dada. Então eu preciso calcular antes essa velocidade aqui, a velocidade que fica na equação da energia cinética. E um outro problema é que para que a gente possa saber a velocidade aqui, já que ele está fazendo uma curva, eu tenho que considerar a força centrípeta, eu também não sei quanto vale a força normal, a força de contato. Então eu preciso disso também. Repare então que eu vou ter que seguir 3 etapas, sendo a terceira etapa esta parte aqui. Eu vou fazer aqui então um diagrama das forças que estão ocorrendo aqui nesse ponto Y, já que o interesse da questão é quando a gente chega nesse ponto Y aqui, ó, certo? Então eu vou partir desse princípio aqui e vamos ver as forças que estão atuando aqui nesse exato momento. Então aqui eu tenho sempre a força-peso, tá certo? Sempre a força-peso para baixo. E eu também tenho aqui uma força de contato, tá certo? Eu tenho aqui uma força de contato. Essa força de contato é simplesmente a força normal. Tá certo? É simplesmente a força normal. Se eu for fazer um vetor resultante aqui, ó, eu vou projetar aqui e aqui está o meu vetorzinho resultante, certo? Esse aqui é o meu vetorzinho resultante, minha força resultante. Já que eu tenho uma força aqui e outra força aqui, essa resultante também é uma força. Então vamos lá, vamos escrever isso. Eu tenho que a minha força resultante vai ser exatamente a minha força normal, certo? A minha força normal mais a minha força peso. Bom, se eu for então trabalhar com os valores, os módulos desses vetores, então o que é que eu vou ter aqui? Essa força resultante aqui eu já sei quanto vale, né? Olha aqui, ó. Ele falou quanto vale, raiz de 5 mg. E eu vou colocar isso aqui. Então vamos tratar aqui os módulos, tá? Esse módulo aqui vale raiz de 5 mg. Deixa eu consertar isso aqui, deixei mais feio ainda. Então, sabendo que são vetores ortogonais, então esses aqui são as componentes, essas componentes, o módulo então é tratado como o teorema de Pitágoras, né? Então eu vou ter isso daqui ao quadrado e eu vou ter o peso ao quadrado. Peso é o que mesmo, hein? Peso é massa vezes gravidade. Então vai estar tudo ao quadrado, tá? Massa vezes gravidade vai estar tudo ao quadrado. Bom, tudo isso em raiz quadrada. Vocês sabem que o teorema de Pitágoras, eu vou ter que ter uma raiz quadrada sobre as componentes aqui, no caso os catetos aqui, olhando matematicamente. Bom, para eu me livrar dessa raiz quadrada aqui, reparem bem, reparem que se eu elevar todo esse termo aqui ao quadrado, eu me livro dessa radiciação aqui. Então vejam bem o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse camarada aqui, raiz de 5, vou elevar ele ao quadrado, vou pegar o m também elevar ao quadrado, vou pegar o g e também elevar ao quadrado.
certo? Se eu fizer isso, o outro lado se livra da radiciação. Então tá aqui, ó, m ao quadrado, g ao quadrado. Obviamente isso aqui vai sair da radiciação, né? Isso aqui, ó, vai cancelar, vai ficar 5m ao quadrado, g ao quadrado, e aqui vai ficar n ao quadrado mais m ao quadrado, g ao quadrado. Se eu for então isolar esse n aqui, ó, esse n, tá? Deixa eu dar uma arrastada aqui. Então, eu vou passar esse termo aqui para o outro lado. Reparem que o termo está positivo e vai para o outro lado negativo, né? Então, vai ficar assim. Eu vou ter a força normal igual a 5m quadrado g quadrado menos m quadrado g quadrado. Bom, eu tenho 5 vezes esse grupo menos uma vez esse grupo. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 4, né? Bom, então agora sim, para poder saber quanto vale n, o outro lado tem que estar em raiz quadrada, e a raiz quadrada desse termo aqui, repare que é tudo quadrado perfeito, né? Eu vou ter então que a minha força normal é igual a 2 vezes mg. Pronto, já sei quanto vale a minha força normal. Deixa eu dar um destaque aqui, e eu vou separar esse termo aqui para não misturar as contas. Agora vamos lá, vem comigo aqui, vamos lá. A gente sabe, né, vocês devem saber muito bem, que força centrípeta é aquela força que aponta para o centro de uma curva. Então, nesse exato momento, por exemplo, a força centrípeta está para baixo, mas quando chega aqui, podem reparar que a força centrípeta está para a esquerda. Vocês devem ter reparado, então, que a força centrípeta ela é igualzinha à força normal, nesse caso aqui. Tá certo? Então, eu posso muito bem fazer essa associação. Eu posso falar aqui, ó, força centrípeta, ela está sendo igual à força normal. Vocês podem reparar nesse detalhe aí. Como é que se calcula a força centrípeta mesmo, hein? A equação é mv quadrado sobre o raio. E quanto vale a força normal mesmo? A gente acabou de descobrir, ó. Olha aqui, ó, 2mg. Eu vou colocar isso aqui, ó, no lugar de n, eu vou colocar 2mg. Vou dar aquela simplificada básica, né? Cortando m com m, simplificando m com m, eu vou ter então v quadrado, esse r vai para o outro lado, vai ficar 2g que multiplica r. É claro que retirando a potência desse lado, o outro lado, para compensar, vai ter que estar em raiz quadrada. Então, eu vou ter v igual a 2gr, porém tudo isso em raiz quadrada. Bom, agora sim, agora a coisa começou a melhorar, agora sim eu tenho informações o suficiente para poder trazer para cá, certo? Para poder trazer mais especificamente para esse camarada aqui, ó. Tá bom? Agora sim eu posso fazer a tal conservação da energia para poder finalizar a questão. Então, como é que vai ser isso aqui? Deixa eu dar uma arrastada para cá. A energia cinética é simplesmente a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Enquanto que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas eu não vou botar que a altura é h não, tá? Por que que eu não vou fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, porque é uma tradição nas questões de física envolvendo esses círculos aqui, qualquer coisa circular, no lugar de altura eu falo o raio, tá certo? Reparem que daqui para cá é o equivalente ao raio. Se eu quisesse falar a altura do chão até x, eu falaria 2r, por exemplo, né? 2r, pronto. Isso é um costume que a gente tem, uma tradição que a gente tem quando a gente resolve esse tipo de questão. Segundo e principal motivo é porque nas alternativas vocês estão vendo que não tem letra H nenhuma, tem letra R. Então eu vou manter essa coerência. Lembrando que quando a gente faz uma questão de múltipla escolha, a gente tem que fazer de acordo com o que aparece nas alternativas. Se tivesse letra H, eu usaria H aqui. Se tivesse letra Y, eu usaria Y, mas é a letra R. Então eu não vou colocar como altura, eu não vou colocar Y, nem vou colocar H. Vou colocar R. Então, energia potencial gravitacional, M vezes G vezes R. E a energia potencial do outro lado? Bom, do outro lado vocês podem ver que é a energia potencial gravitacional. Então, M vezes G vezes R, não, aqui não é vezes R não. Olha onde eu tô, aqui, ó. Tá certo? Lembrando que no final, ó, eu inicio aqui. Então, a energia mecânica inicial está aqui, a energia final está aqui, certo? Reparem que aqui eu não estou dentro de nenhum raio, não estou dentro de raio qualquer. E também ele mandou até chamar de H mesmo, tá vendo? Olha aqui, ó, altura
Tá vendo? H máximo. Então eu não tenho porquê ficar usando R aqui, tá certo? Aqui tudo bem, aqui eu posso usar a letra H, até porque é isso que eu vou calcular, né? Então ele não vai aparecer na minha resposta final, tá certo? Posso até botar um max aqui, quase meu xará, tá certo? Tá aqui. Beleza, então eu vou resolver essa conta aqui. Se eu for dar uma substituída, deixa eu puxar mais para cá de novo. Se eu for dar uma substituída, então vai ficar m vezes a velocidade, quanto é mesmo, hein? Olha aqui a minha velocidade, ó. Já calculei minha velocidade. Vou até botar com outra cor aqui, só para ficar bem claro. A minha velocidade é 2gr, e isso está em raiz quadrada, e isso está elevado ao quadrado por causa da equação. E o resto eu vou basicamente repetir aqui, para poder irmos para o próximo passo. E vocês sabem que eu vou usar o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, não é? Ó, reparem que aqui eu tinha uma radiciação dentro de uma potência, então eu eliminei a radiciação. Aqui vai ser o mesmo. Como eu tenho uma radiciação dentro de uma potência, então eu vou eliminar esse radical aqui, tá certo? Eu vou eliminar esse radical aqui. Um outro detalhe é que para resolver essa conta aqui eu vou ter que fazer o MMC, não é? Vou ter que fazer o MMC desse termo aqui. Quanto será que vai dar esse MMC? Vai dar exatamente 2mgr, e do outro lado eu vou ter mgh máximo. Eu posso simplificar, deixa eu dar uma simplificada aqui. Eu vou simplificar massa com massa, vou simplificar gravidade com gravidade, e eu vou ter que a minha altura máxima vai ser exatamente 2r. Então tá aqui, essa é a minha resposta. Eu vou dar um zoom out aqui, pra vocês verem a conta toda. Então tá aqui, qual é a alternativa correta? Letra A, né? Tá aqui, letra A. Então tá aqui, galera. Essa foi a sequência que eu segui até chegar no resultado, 2R, letra A. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, de preferência citando o minuto exato da sua dúvida, que isso me ajuda a ajudar vocês. Ok, galera? Então até a próxima e bons estudos.